Olá, hoje nós vamos falar sobre o CP-CRV Lagoa. As inscrições para 2014 já estão abertas. Então, se você tem bezerros nascendo ou vão nascer na fazenda, acompanhe o programa de hoje. Nós vamos conversar com Rodrigo Dias, que é assistente técnico do Departamento de Corte. E a gente tem também no programa a notícia do dia e no final, nosso quadro de dicas, hoje falando sobre criação de bezerras. Agora, no canal CRV Lagoa. A gente começa o canal CRV Lagoa de hoje com a notícia do dia. O técnico do Paint, Thiago Suzert, esteve nas fazendas da Farpal Agropastoril, no norte de Minas, para realizar avaliações de sobreano. Vários lotes de machos e fêmeas foram avaliados. As fêmeas ganharam, em média, até 72 quilos entre desmama e sobreano. E os machos ganharam, em média, até 110 quilos no mesmo período. A Farpal é parceira do Paint desde 2003 e trabalha com ciclo completo. Ao longo de mais de 10 anos de parceria, a fazenda conseguiu melhorar a padronização da produção, aumentar o peso à desmama, reduzir a idade ao abate, aumentar o rendimento de carcaça e teve ainda uma evolução no temperamento dos animais. Agora a gente conversa com Rodrigo Dias, que é assistente técnico do Departamento de Corte. Vamos falar sobre CP-CRV Lagoa 2014. As inscrições já estão abertas. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Renata. Bom, para a gente falar da 8ª edição, olha só, já a 8ª edição do CP, vamos relembrar um pouquinho como é que foi o ano passado, né? Porque a cada ano o CP se supera. Então, quais foram os números da 7ª edição, da edição de 2013? Renata, ano passado nós tivemos mais de 500 animais sendo avaliados no nosso centro de performance, com destaque para a raça Senepol e para um iniciante nas avaliações do primeiro ano da raça Sind, uma grata surpresa por sinal. Nós identificamos algumas características muito interessantes na raça Sind, o que nos abriu uma janela grande, uma oportunidade grande de seleção nessa raça. Por isso que nós já estamos conversando e alinhavando com os criadores da raça Sind para conseguir aumentar o número de animais avaliados e assim ter uma confiança maior nessas características que nós avaliamos. Os estados, Renato, que mais contribuíram ano passado enviando animais aqui para o CP foram os estados de São Paulo e Minas. Nós estamos ampliando a nossa rede de franquias do CP para viabilizar e facilitar a logística dos animais também, esses animais que serão avaliados bastante jovens. Para a gente ter uma ideia, Renato, da importância do CP para a CRV Lagoa e para o mercado de genética do Brasil, nós temos animais oriundos do centro de performance, por exemplo, como o S2 New Design da raça Angus, que hoje é um recordista de produção e comercialização de sêmen. Então, o CP realmente é muito importante para o mercado de inseminação, para o mercado de melhoramento genético do Brasil. O importante é que esses animais são identificados ainda jovens, né, Rodrigo? Ou seja, eles têm toda uma vida reprodutiva pela frente, podendo contribuir com a genética, né, no rebanho nacional, ou seja, não demora para descobrir o reprodutor até se provar, né? Com certeza. Nós já temos outros animais também que vieram do CP que têm alcançado esse mesmo sucesso e, como você frisou bem, ainda muito jovens. Outro exemplo da raça Angus é o Capané, que é oriundo do CP do ano de 2012 e já conseguiu produzir sêmen bastante cedo e distribuir esse sêmen por todo o Brasil. Nós vamos apresentar o Capané, na sequência, e aí nós vamos ver todas as características e os destaques dele que foram identificados lá no CP. Fora isso, Renata, só o ano passado nós colocamos aqui na bateria da CRV Lagoa mais 9 reprodutores, bastante jovens, então nós estamos ainda com eles com expectativa de produção de sêmen, para daí poder distribuir essas doses de sêmen e testar esses animais, avaliar a produção desses animais a campo e, com certeza, trazer os resultados para os pecuaristas o mais breve possível. Ô Rodrigo, você falou da participação do Senepol expressiva, a primeira vez da participação da raça Sind.
Agora, para esse ano, vocês esperam também a participação dessas raças e de todas as raças que já participaram do CP? Né? Porque o interessante é que não é só zebu, não é só taurinos, né? É possível avaliar diferentes raças, né? Com certeza, Renata. E o importante é que o CP é uma ferramenta muito democrática. Então, o criador, independente de ser um pequeno, um médio ou um grande pecuarista, ele pode trazer o seu animal aqui para o CP e identificar e descobrir como que esses animais, como que o seu rebanho está perante os demais criadores. Obviamente nós esperamos a cada ano um crescimento no número de animais e no número de raças avaliadas, porque assim nós conseguimos, de maneira mais efetiva, identificar esses animais, trazê-los para a bateria da CRV Lagoa e, como eu já disse anteriormente, você também comentou, testar esses animais o mais cedo possível. Com certeza a raça Cindy é uma raça que nós aguardamos, nós já desde o ano passado já combinamos, já conversamos com os criadores da raça Cindy, porque é uma raça em destaque, uma raça que vem crescendo e é muito importante para o zebu as características que a raça Cindy imprime no rebanho. Mas, obviamente, a raça Nelore também tem uma participação bastante significativa no centro de performance. O ano passado foi a raça com maior número de animais. O Cenepol também, como eu já comentei, é uma raça muito importante, porque a gente avalia no decorrer dos anos a participação desses reprodutores oriundos do CP na comercialização de sêmen da raça. Então, com certeza, se nós formos falar nessa participação, hoje os animais que vêm do CP da raça Cenepol têm 80%, 70% desse volume de doses comercializado. Nós vamos mostrar então agora alguns reprodutores que fazem parte da bateria da CRV Lagoa e que foram identificados pelo Centro de Performance, mostrando na prática, né, o resultado desse trabalho. O Rodrigo comentou o Nelore, vamos ver o exemplo aí do Terrantes, né? Terrantes de CV. Exato, um touro identificado no CP no ano de 2012, Renata, já produziu sêmen bastante precocemente, um touro que nas avaliações do CP se destacou principalmente pela sua DEP de musculatura e precocidade, 2 desvios padrões acima da média dos animais avaliados. Fora isso, o Terrantes é um animal que tem uma correção de CE muito interessante. Ele é 3 desvios padrões para essa característica. Então, em toda essa ponderação das 12 características avaliadas, o Terrantes conseguiu uma nota acima dos 14 pontos, o que fez com que ele se tornasse o campeão do ano de 2012 da raça Nelore no CP. Um animal de criação do seu Carlos Viacava, um filho do backup. Nós já temos algumas produções dele nascendo nesse próximo ano e a expectativa é que para os próximos anos nós consigamos avaliar inclusive a progênie do Terrantes para ver se ele se comprova como um grande raçador. E é um touro que tem sêmen convencional a R$ 14,90 no preço de lista. Outro reprodutor de destaque que o Rodrigo já até comentou aqui, citou, né, é o Capané, agora da bateria de Angus. A gente selecionou diferentes raças, né, para vocês avaliarem o trabalho do CP. O Capané. Renato, o Capané é um touro muito interessante, um Angus com linhagem toda americana. Ele é filho do TC Total 410, um touro de destaque também nos Estados Unidos. Nas avaliações do CP, Renato, o que chamou muita atenção nesse jovem reprodutor é sua avaliação para a área de olho de lombo, a maior medida de área de olho de lombo do CP até hoje. Ele teve mais de 3 desvios padrões para essa característica. Fora isso, um animal bastante equilibrado, de CPM muito interessante. E também, Renata, esse animal foi avaliado nesse ano, né? O Angus foi avaliado para a DEP de CAR, consumo alimentar residual. E o Capané é um animal de CAR negativo, isso é, ele consome menos alimento e produz o mesmo tanto ou até mais peso de carcaça. Para a gente ter uma ideia dessa eficiência, no período de avaliação, o Capané consumiu menos 28 quilos de matéria seca do que a média dos animais que estavam lá. Se a gente fizer um cálculo para o confinamento dessa redução de consumo de matéria seca,
ganhando, obviamente, o mesmo peso e com um peso final muito interessante, nós vamos ter uma ideia do quanto esse animal consegue viabilizar esse tipo de terminação. Então, ele é destaque para a área de olho de lombo, com mais de 3 desvios padrões, e na avaliação de musculosidade, ele também se destacou. Um animal bastante completo, já com sêmen convencional, inclusive sendo testado em IATF e com certeza muito breve no lançamento do próximo catálogo de corte taurino, nós já vamos ter o resultado de IATF desse animal. Campané tem sêmen convencional a 13,80. Interessante o Rodrigo destacar as informações da eficiência alimentar, né, que são mensuradas através do Grow Safe, porque o CP CRV Lagoa é o teste de performance mais completo do país, né, avalia os animais não só para ganho de peso, mas também para características visuais, ultrassonografia e também para eficiência alimentar, como ele acabou de destacar. E já a gente vai voltar nesse assunto e mostrar um reprodutor da bateria de Cenepol identificado pelo CP. Antes a gente tem o nosso quadro de dicas, então vamos responder a mais um telespectador que está sempre acompanhando o canal CRV Lagoa. Hoje a gente tem uma dúvida que é sobre a raça Cenepol, inclusive. É do Danilo Carvalho, que está em Brasópolis, Minas Gerais. Ele pergunta se o Cenepol tem um bom desenvolvimento a pasto e se o ganho do cruzamento do Cenepol com Nelore é bom. Renata, agradecer o Danilo pela pergunta. É sempre importante a gente esclarecer essas dúvidas, porque assim a gente consegue, de certa forma, se aproximar do produtor e contribuir para a produtividade, o aumento de produtividade da propriedade. É isso que a CRV se propõe a fazer. Então, o Cenepol é uma raça que tem um bom desenvolvimento a pasto, uma raça muito adaptada, resistente a endo e ectoparasitas, por isso ela vai muito bem a pasto. Uma raça de frame moderado, certo? Com muita musculatura e precocidade. Duas características que nós frisamos e nós temos certeza que são muito importantes para um bom desempenho do animal em condições de pasto, isso é, em sistema extensivo e semi-extensivo. Então, sim, Danilo, o Cenepol tem um bom desempenho no pasto. Quando você cruza o acasalamento entre Cenepol e Nelore, você não consegue agregar as características de complementariedade e heterose que nós gostaríamos de ter no cruzamento. Por serem duas raças com características parecidas, nós não indicamos o cruzamento entre elas. O Cenepol é uma raça muito interessante quando nós precisamos voltar um pouco mais de adaptação nos animais. Então, se você tem uma fêmea meio sangue, Nelore, com taurino, pode ser um Angus, pode ser um Hereford ou até mesmo uma outra raça continental, a utilização do Cenepol é indicada nesse caso. Você vai ter um pouco mais de adaptabilidade, um pouco mais de produção em sistemas mais extensivos. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente. O e-mail é canal@crvlagoa.com.br. Para finalizar a bateria de animais, vamos ver o Urerê, Cenepol, também identificado pelo CP. A participação do Cenepol no CP, Renata, ela é muito importante para nós. Eu já informei e dei alguns dados sobre a participação dessa raça no CP, e aí nós temos oportunidade de selecionar animais desse biotipo, um frame um pouco maior, mas que continuam com muita musculosidade e muita precocidade, como é o caso do Orerê, um animal que foi campeão do Centro de Performance em 2009. Para a gente ter uma ideia, além dessa CPM muito equilibrada, ele tem um peso final com acima de 3 desvios padrões, um peso, esse mesmo peso, de mais de 1.000 quilos. Então, um animal hoje da raça Cenepol com mais de 1.000 quilos é difícil a gente encontrar, e nós temos aí um exemplar que não tem só essa característica como destaque, mas também mantém aquilo que o que se espera da raça. Muita musculosidade e uma terminação de carcaça bastante precoce. Essa precocidade também relacionada à precocidade sexual. O Urerê é 3 desvios padrões, 1,5 cm acima da média na medida de CE dos animais do seu grupo de contemporâneo avaliados em 2009. Um animal muito interessante, com sêmen convencional à pronta entrega. Inclusive, no projeto CRV Lagoa Embrio, nós temos e comercializamos algumas prenheses do Urerê
com resultado fantástico. Nós já estamos avaliando esses animais de nascimento agora em 2014. E o Urerê tem sêmen convencional a R$ 25,15. Obrigada pela presença aqui no programa, Rodrigo. Eu que agradeço, Renata, e sempre que vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, nos encaminhem, a Renata vai selecionar e nós vamos procurar responder da melhor forma possível. Para mais informações sobre bateria de touros, preços, pode entrar em contato diretamente com o Departamento Comercial no 16-2105-2267. Todas as informações sobre a Central você tem no site crvlagoa.com.br. O programa fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo.